Certo, turma, de volta aqui para nossa última videoaula da nossa disciplina, da primeira parte da disciplina de Introdução à Tecnologia da Computação. Tratamos sobre processador, sobre memória e agora veremos aqui os dispositivos de entrada e saída. Tá bom? Então, como já mencionado, a estrutura básica de um computador, você entra dados, esses dados são processados e aí tem um intercâmbio com a memória e é saído o retorno desses dados processados, isso tanto para o ENIAC lá de 1946 quanto para o Blue Gene, computador mais potente que esteja em atividade no momento, tá? Então, dispositivos de entrada e saída como ES ou I/O, Input e Output, né? Formam os principais componentes do computador. Dispositivos de entrada e saída são aqueles que permitem a interação do usuário com o computador. Então, exemplos aí de dispositivos de entrada e saída, né? De entrada, aqueles que permitem entrar informações no computador, teclado, mouse. Teclado e mouse são os principais, né? Mais utilizados. Webcam e microfone, ficou muito popular nesse período de pandemia, por conta das aulas virtuais, mas também um scanner, um leitor biométrico. Então, são alguns exemplos de dispositivos de entrada, periféricos de entrada, tá? Muitos me perguntam, mas o mouse é um dispositivo de entrada ou é um dispositivo... O mouse não, desculpa, o pendrive, é um dispositivo de entrada ou um dispositivo de saída? O mouse é entrada, porque você entra dados. Tá, pessoal, o pendrive é um dispositivo de entrada, né? O pendrive ele é um dispositivo de armazenamento, tá? Então ele armazena ali os dados, ele não deixa de ser uma memória aí do computador, tá bom? Como a gente viu aí na videoaula anterior. As informações, então você entra dados, essas informações que você entrou, que são emitidas, são processadas pela CPU e devolvidas por meio de um dispositivo de saída. Quais são os dispositivos de saída? Monitor é o principal, né? Mas lembrando que computadores mais antigos, o ENIAC ali, não tinha monitor, tá? Então, caixa de som, impressora, projetores, tudo isso são exemplos de dispositivos de entrada e saída. Até ainda na década de 60, que já tinha computadores um pouco mais avançados, o dispositivo principal de saída era uma impressora. Então, você entrava informação, era processada e já saía direto numa impressora. Tá? O barramento na estrutura lógica de um computador moderno segue essa figura ao lado aqui, como a gente colocou lá desde, se não me engano, do IBM, né? Todos os componentes são interconectados por meio de um barramento. Tá? Esse barramento pode ser aqueles pequenos filamentos na placa-mãe. Dispositivos de entrada e saída, memória e processadores são todos conectados por meio desse barramento. Então, o controlador do disco, tem o controlador do drive de CD-ROM, controlador do teclado, controlador de vídeo, memória, CPU. Então, estão todos eles interconectados. Agora, barramento de slot, né, barramento de slot para placas filhas, né, por assim dizer, placas periféricas. Aqui com os mais antigos, tá? Esse aqui é uma máquina antiga pra caramba, se eu não me engano ele é um Pentium, esse aqui é um pente de memória de 72 vias, tá? É um processador Pentium, mas é a mesma estrutura dos AMD Ryzen modernos, que é uma alavanca, você coloca ele. E aí temos alguns barramentos que eram mais populares, tá? Esses três aqui era o barramento PCI, tá? Hoje foi o último aí a ser abandonado, né? Hoje é utilizado o PCI Express. Isso aqui é uma placa de vídeo PCI, tá? Então ela tinha esse slot aqui, PCI, tá bom? Isso é placa de vídeo nessa época aqui chegava no máximo 4 MB de memória, tá? Isso aqui é uma placa de vídeo ASA, uma controladora de som. Isso aqui é um barramento ISA, tá? Por que essa aqui é ISA? Então ela encaixava nesse barramento ISA, mas só nessa primeira parte aqui, tá? A placa que chegava até o final aqui, aí sim era uma placa ISA. E aqui um socket 3 para um processador, tá?
Então vai mostrar uma placa-mãe antiga, bem exatamente isso, né? Não é um Pentium, mas é um 486DX2, uma frequência de 66 MHz. 2 barramentos PCI para placa de vídeo, deixa eu ver aqui, não, 3 barramentos PCI, tá pessoal? Vou fazer essa correção aqui. 3 PCI e 4 EISA, tá? Então assim, as PCIs era para placa de vídeo ou também para placa de rede, mas era mais utilizado para placa de vídeo, que naquela época já tinha uma demanda maior de memória. Já o barramento EISA, né, suportava também placa de vídeo, mas também placa de rede, fax modem, som, entre outras. O PCI se popularizou, então tudo isso aqui teve para PCI depois. Outros barramentos comuns na época eram o ISA e o VESA. Como que era o VESA? O VESA era uma placa bem grande, né? Porque era como esse ISA aqui e mais um PCI no final aqui. Então é uma placa VESA, uma placa enorme. O problema disso é do custo também, né? É bem mais caro. Isso aqui é uma placa-mãe da ASUS, uma placa-mãe off-board. Tá? A diferença entre placa-mãe on-board e off-board é que seria que uma placa on-board ela já possui ali gráfico, som, rede, possui quase tudo ali, tá? E a off-board ela vai possuir, também possui esses conectores, né? Mais simples, mas possui mais conectores, mais barramentos aqui para você colocar outras placas de expansão. Esse aqui é legal porque ele possui aqui ó, 6 slots PCI, então para quem gostava de montar servidor de rede, uma placa dessa aqui você podia colocar até 6 placas de rede, ainda tem aquelas placas de rede com 2 portas, né? Ou seja, estava aqui 12 placas de rede e mais a interna aqui do computador. São os slots PCIs aqui, né? Aqui já tinha também esse slot PCI Express, tá? É o mais utilizado hoje, né? Esse PCI Express 16, bem popular hoje em dia, já um padrão um pouquinho diferente, né? Slot de memória DIMM, slot 462 para o processador, então processadores que usavam esse slot 462, socket 462, né? Controladores ATA e IDE, então aqui a gente colocava os cabos ATA para ligar o HD, né? E esse aqui é o controlador ATA para flop disk drive, então quando essa máquina ainda permitia conectar disquete, colocava aqui. Tá? Aqui é a entrada de energia. Vou fazer um vídeo com uma placa mais moderna para vocês, tá? Aqui tem já uma plaquinha um pouquinho mais moderna, né? Que é a bateria também, CR2032. Isso aqui é aquela bateria que eu falei para vocês que controla a ROM, né? Então essa bateria fica aqui, ela controla a ROM. Quando o seu computador começa a perder data, por exemplo, que essa bateria precisa ser substituída. Ela dura bastante, mas não é infinita, tá? Controlador de som, geralmente um chipsetzinho aqui, ó. Aqui já percebe, ó, que já tem um dissipador de calor, né? Aqui é parecido, ó, mas é o socket LGA para processadores Intel, i3, i5, i7, por aí vai. Aqui já é slot de memória DDR, entrada de energia para a fonte ATX, né? E aqui já são os controladores serial ATA. Você vê que já não tem mais o controlador ATA aqui, né? Temos ainda também aqui o PCI Mini, né? PCI Express Mini, é mais utilizado para placas de fax modem, placas menores aí, placa de som, de rede sem fio, tá? Aqui é já da placa PCI Express mesmo, tá? E aqui, ó, já tem um conector de energia para o cooler. Então o cooler já começa a demandar uma energia a mais aí, ó, que precisava ter um conector só para ele. Tá? Acho que é isso aí. Essa aqui é uma placa um pouquinho mais moderna. Depois eu faço um vídeo para vocês montando uma mais moderna ainda, uma Horus Elite. Ok? Aqui uma bem mais antiga, lá, como eu falei para vocês, esse aqui é um barramento VESA. Tá? Então é como se fosse um PCI aqui no final e aqui mais um ISA, tá? Um EISA, né? Aqui o ISA, EISA e o VESA, tá? E é interessante que nesse VESA você poderia colocar tanto uma placa ISA, quanto uma EISA, quanto uma VESA mesmo, tá? E aqui os controladores, CIS provavelmente um controlador de rede e um controlador de som. Isso aqui é uma placa-mãe já bem antiguinha também. Ok? Aqui os padrões aqui na ISA, né, de Industry Standard Architecture.
É um dos mais antigos, foi utilizado em computadores 286, chegou até, por motivo de compatibilidade, né, até a placa-mãe Pentium 3. Né. No final passou a ser usado exclusivamente como fax modem. O EISA era uma extensão, né, com espaço para mais pino, então você tinha um desempenho um pouquinho melhor. VESA, maior ainda, né, foi bastante utilizado para placa de vídeo. Placa de vídeo desde o começo tinha uma demanda maior de memória. E o PCI, né, que se tornou é popular até hoje, é bastante utilizado ainda. Você ainda vai encontrar placas com PCI, mas com PCI Express principalmente, tá, esse padrão, que é o Peripheral Component Interconnect. Tá. Possui uma variante, né, PCI Express. Possui uma maior largura de banda e permite ser muito mais veloz. Então, por isso, essa PCI Express hoje é o padrão aí para placas de vídeo. O barramento PCI foi inicialmente adotado para controladores. Por que isso a gente está vendo tudo isso aqui na aula de dispositivos de entrada e saída? Porque aqui a gente vai controlar os nossos dispositivos de entrada e de saída. Por exemplo, uma placa de vídeo vai controlar um dispositivo de saída que é o monitor, tá bom? Então, o barramento PCI foi utilizado para controladores de vídeo, ganhou popularidade e passou a ser usado para controladores de som, USB, SCSI, rede, infravermelho, fax modem, serial e por aí vai. Bom, o barramento PCI tinha um clock de 66 MHz, tá? E aí vem mais para frente aqui, ó, o PCI Express. Tem o PCI Express 3, tá? Dá uma largura de banda de até 16 gigabits por segundo, 30 vezes mais rápido que uma placa gráfica PCI comum, tá? Essa largura de banda é necessária para aplicações cada vez mais exigentes, como gráficos 3D, jogos, projetos de AutoCAD e por aí vai, tá? Esse projeto 3D, renderização, consome aí muito, e aí tem uma demanda muito grande aí da placa de vídeo. A placa de vídeo é um periférico que também teve uma evolução. A gente percebe que o processador evoluiu muito, memória evoluiu muito, placas de vídeo também, tá? Eu vou sugerir um site para vocês aí, que é o Adrenaline, no YouTube mesmo aí, que vocês vão conseguir ver mais aí sobre processadores e placas de vídeo, tá bom? Então, cada dispositivo de entrada e saída consiste em duas partes, tá? Uma que contém a grande parte da eletrônica, que é o controlador, e outra que contém o dispositivo em si, tal como um drive, tá? Aqui tem umas figuras que não estão mostrando ali. Vou pular esse slide e vamos passar para o próximo aqui. Controlador. Tá? A função de um controlador de entrada e saída é, adivinha, né? Controlar o seu dispositivo. E também manipula o acesso ao barramento. Então, quando um programa quer acessar o dado do disco, ele envia um comando ao controlador do disco e então emite o comando de busca para o comando do drive. Tá bom? Quando um controlador lê ou escreve dados para a memória sem intervenção do CPU, diz que ele está executando um acesso direto à memória, mais conhecido pelo seu acrônimo DMA, ou DMA. Tá? Então é quando o controlador vai ler ou gravar, tá? Então vai acessar ou vai gravar dados da memória diretamente na memória sem intervenção da CPU. Isso é muito comum, tá, nas GPUs, tá? Então na placa de vídeo ali, aquele acesso direto para a memória, vai ter aquela informação e não passa pela CPU. Quanto mais isso aqui acontece, mais você libera a CPU para processar outras coisas. Teclados. Teclado, o Keybird é um dos principais dispositivos de entrada e saída, é muito parecido com uma máquina de escrever e possui diversos layouts que modificam um pouco de acordo com o idioma. Por exemplo, o nosso teclado possui normalmente o cedilha, que não tem um teclado americano. E um teclado espanhol possui essa tecla N, né, que é um N com um tiozinho em cima. Também não possui no brasileiro, também não possui no padrão americano. As versões mais notáveis são os padrões QWERTY e AZERTY. A disposição das teclas visa um melhor balanceamento do uso da mão durante a digitação. Então o QWERTY é o padrão que a gente está utilizando, é o padrão mais comum, e o AZERTY. Esse QWERTY aqui, ele é um padrão que ele foi colocado já durante o período que as pessoas usavam muito máquina de escrever. Era uma forma de você evitar que você tivesse que pressionar em seguida, por vezes seguidas, teclas muito próximas. Tá? Para evitar que prendesse o dedo ou tivesse algum tipo de travamento na máquina de escrever.
tá? E esse Azert aqui, tá? Ou Dvorak também, é um outro padrão, né? É o contrário, é para tentar utilizar a maior parte das letras que você vai digitar sempre na mesma linha ali para acelerar a sua digitação. Touchscreen, né, ganhou popularidade recentemente com expansão de smartphone e tablet. Touchscreen, então uma tela touchscreen é um dispositivo de entrada e ao mesmo tempo também um dispositivo de saída. Você entra uma informação, mas também retorna uma informação, tá? Existe desde a década de 60. Os principais são o infravermelho, então aquelas lousas digitais, tipo essa lousa digital que é utilizada pelo governo. Normalmente ela captura um sinal de R, então é uma lousa infravermelho. Ela captura um sinal infravermelho numa coordenada XY e plota ali o cursor nessa coordenada. Tá? Então aqui o princípio básico de algumas lousas digitais. Resistivo, que é aqueles smartphones mais antigos, né, possui duas camadas, uma sobre a outra, sendo a superior mais flexível, que uma vez pressionada permite que o circuito logo abaixo identifique que tal área foi acionada. Então você toca ali, na verdade, como se você estivesse pressionando um botão mesmo. Tá? E o capacitivo permite 2 ou mais pontos de contato, que é o que permite hoje a gente fazer aquela função pinça nos smartphones. Né? Quando um dedo toca a tela, ele muda a capacitância em todas as intersecções tocadas, possivelmente afastadas. O touchpad de um notebook também é um dispositivo de entrada e saída touchscreen. Monitores, também o monitor teve uma evolução muito grande também. Os monitores CRT, esses aqui os mais antigos, né? Mini CRT, aqui monocromático, tá? Apenas uma cor, branco, verde ou laranja. Aí teve os monitores preto e branco, 16 cores, 256, 16 milhões e por aí vai. Aqui os monitores de tela plana, né? Aí já construção de uma tela de LCD, né? Então a tela plana, né, ofereceu o tamanho físico necessário para notebook. Tá? Então, graças ao desenvolvimento da tela plana, que foi possível também popularizar os notebooks. Tem mais algumas informações, vocês podem dar uma olhadinha aí nos slides mesmo. Tá? Memória RAM de vídeo. Então, quase todos os monitores são renovados a uma taxa de 60 a 100 Hz. Tá? É a taxa de atualização, normalmente 60 Hz, tá? É segundos ali que aquela tela é atualizada. Então, são a quantidade de vezes por segundo em uma memória especial denominada RAM de vídeo, memória de acesso aleatório de vídeo, embutida na placa controladora do monitor. Essa memória possui um ou mais mapas de bits que representam a imagem na tela. Uma tela com, por exemplo, 1920 por 1080 pixels, né, elementos de imagem, né, denominados pixels. Em sistema de cores RGB, Red, Green, Blue, cada pixel possui 3 bytes, que podem ser representados em hexadecimal, de 00 até FF, tá bom? Então, totalmente preenchido ou totalmente branco aí. Então, aí você consegue colocar aí a sua informação de cor. Então, 00... por exemplo, 000000 seria aí totalmente preenchido, tá? Esse 00 aqui, red, green, blue. E aí vai fazendo a mistura de cores, né? Red, green, blue. Se você misturar o verde, o vermelho com o verde e o azul, misturando essas 3 cores, você tem o branco, tá? É a mistura das cores primárias. Misturou as cores primárias, você tem o cor branco como resultado. Se você coloca vazio nelas ali, aí você vai ter o preto, tá bom? Então por isso que 000000 não é que é o totalmente preenchido, é o totalmente sem informação de cor. Totalmente sem informação de cor é a cor preta. Totalmente preenchido, o FF, é a cor branca, tá bom? Isso aí vocês vão ver mais à frente nas disciplinas de desenvolvimento web. Aqui ainda sobre a RAM de vídeo, né? Olha só, esse aqui é um exemplo aqui de um pixel aqui, né? Então cada pixel ele possui uma informaçãozinha de cor, né? Então quanto mais pixels você tiver na sua tela, melhor vai ser a resolução, melhor vai ser a qualidade ali da sua imagem. Mouse, também mouse teve uma evolução muito grande. Aqui talvez um dos primeiros mouses, né? Como era utilizado, a rodinha ali, um botão, que outros aqui tinham um botão só, aqui com 3 botões, aqui um trackball, tem a
rodinha aqui em cima, tá? Aqui um mouse bem mais sofisticado, né? E é um dispositivo apontador. Basicamente, a gente não consegue pensar em utilizar um computador com uma interface gráfica sem esse dispositivo apontador aqui, tá? E interessante que foi bem ridicularizado quando foi incluído na computação, né? Ficou bem famoso por conta dos filmes recentes aí do Steve Jobs. Então, assim, os primórdios da computação, né, sistemas operacionais não manipulados por linha, interface de linha de comando, CP/M, DR2, MS2, próprio Linux, tá? O mouse permitiu expandir sistemas de computação para usuários comuns. Utilizando esse dispositivo apontador, permitiu que você utilizasse as interfaces gráficas. Impressoras também é um outro dispositivo de saída bem comum. Então aqui impressora matricial, uma impressora térmica. Essa aqui é uma multifuncional, né, chamada 5x1, impressora laser. Tá? E aqui é uma impressora, eu adorava essa impressora aqui, HP 840C. Ela é devagarzinho, mas tem uma impressão muito boa e nunca dava defeito. Essa multifuncional aqui, ela é telefone, fax, escaneia, tira cópia, faz tudo, né? Aqui é uma época onde não havia monitores, todo o resultado processado saía numa impressora. Não é fácil deduzir que um recurso que supostamente iria reduzir a quantidade de papel, o uso do papel na prática aumentou exponencialmente. Então, assim, a computação, se você pensava em imprimir, né, armazenava os dados e imprimia depois. Então, ao invés de você economizar papel, você gastava mais papel. Tem vários tipos de impressora aí, né? Aqui, uma explicação sobre impressoras laser, aqui vocês podem dar uma olhadinha. Isso aqui está totalmente extraído da página do livro do Tannenbaum, tá? Mais ou menos como é que funciona, né? A impressora laser, então aquece, né, aquele pozinho ali e coloca ali no papel, acaba fazendo uma queima ali. E impressoras a laser também tem colorida, diferente do que a gente pensa na tela, né? Não usa muito o RGB, e sim as cores secundárias, que é o chamado CMYK, né? Ciano, magenta e amarelo, tá? Padrão CMYK Yellow, tá? E esse K aqui seria correspondente ao black. Mistura das três cores forma o preto, diferente das cores primárias. Se você misturar as três cores primárias, forma o branco. Se você mistura as três cores secundárias, você forma o preto, tá bom? Até porque não há sentido nenhum você imprimir em branco numa folha de sulfite, né? Então tem que fazer a mistura dessas três cores secundárias para poder gerar a cor preta. Impressora jato de tinta, né, tem a vantagem de ser mais barata, mais leve e impressão geralmente de melhor qualidade. Então, por isso são bem populares. O problema geralmente na impressora jato de tinta é o cartucho, né? Então tem que tomar muito cuidado, né, para evitar de comprar uma impressora que talvez seja muito barata, mas que tem um cartucho muito caro. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? E se você passa muito tempo sem usar sua impressora jato de tinta, o cartucho pode secar o suficiente para inviabilizar o seu uso. E normalmente não dá só para recarregar, você tem que acabar comprando outro cartucho. Dispositivos de comunicação. Então aqui temos 4 placas de rede e uma placa de fax modem. Então, isso aqui foi muito utilizado, fax modem, para internet de escada, né? Aqui uma placa de rede padrão PCI. Aqui uma mini PCI, mas com 4 interfaces aqui de rede. E aqui uma PCI também mais wireless. Também wireless a gente consegue usar com USB. E aqui uma placa mais antiga, né? Um padrão Ethernet aqui, 10 base T. Um coaxial e, se não me engano, aqui AUI. É um outro padrão aqui de rede que era utilizado. Aqui tem aqui adaptadores de rede possuem uma entrada para o cabeamento da época. Na figura da placa, aqui é uma placa com 3 interfaces, né? BNC, que era as redes padrão 10, que era utilizado com cabo coaxial. É o mesmo que utiliza hoje para antena, tá? Antena de televisão mesmo conector, mesmo tipo de cabo. Padrão AUI aqui, tá? Para internet base 10, base 5,
10 megabits. E aqui o conector Ethernet RJ45, que é o padrão hoje em dia, mas já utilizado aí há algumas décadas. Bom, adaptadores BNC utilizávamos cabos coaxiais, né, como eu comentei, iguais aos cabos de antena em até 10 megabits. Adaptadores AUI eram cabos chamado par trançado, que também tinham velocidade de até 10 megabits, mas aí tinha a dificuldade do conector aqui, né, do encaixe. E os adaptadores Ethernet, o RJ45, utiliza cabo par trançado de categoria 5, 5E4, 5, 5E, 6, né, e alcança velocidade de até 1 Gbps, mas também é compatível com 10 megabits ou 100 megabits. Adaptadores de rede sem fio funcionam nessa frequência, 2.4 ou 5 GHz. Tá? Tem o padrão 802.11b, até 11 megabits, 11A e 11G até 54, e o N até de 108 até 600 megabits por segundo. Claro, né, que aí tem uma limitação do próprio ambiente. Tá? Então você tem uma placa de rede sem fio, adaptador de rede sem fio. Então, antes da expansão da banda larga no Brasil, né, durante a década de 90, a forma mais comum de conexão com a internet era por meio de provedores de acesso via linha de escada. Para isso, o computador precisava de um adaptador de fax modem para realizar a discagem. A velocidade de conexão variava de 14 kilobits por segundo até 56. Na verdade, até 52, né? O fax modem era 56, mas nunca chegava a 56, tá? Velocidades impraticáveis atualmente. Isso aí atualmente não permite, você não consegue fazer absolutamente nada, tá? Com essa velocidade. Adaptadores de fax modem também permitem o computador fazer ligações e receber chamada. Então, num fax modem desse aí, você poderia estar utilizando aquela impressora multifuncional também para receber um fax ali, né? Utiliza o cabo telefônico comum e o conector RJ11, tá? Então, aquele cabo que liga no telefone e aquele conector, né? O conector é chamado conector RJ11. Certo, pessoal? Essa foi a nossa última videoaula dessa primeira parte. Na próxima a gente vai começar aqui com o módulo 5. Tá bom? Então, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, deixe lá no grupo, ou me chame aí no Moodle. Certo, pessoal? Então, um abraço.